Paz, igreja, boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez como igreja, conectados não somente pela internet, mas pelo Espírito de Deus, para celebrar ao Senhor em culto de celebração, de adoração, de louvor a Ele. Eu quero convidar você nesse momento, como a gente sempre faz, a se desconectar de qualquer outra coisa em sua casa que possa roubar a sua atenção. Desliga a TV, se você não estiver assistindo o culto pela TV, desliga o som, desliga o celular, para com a conversa paralela, sai da cozinha, você está em adoração ao Senhor. Vamos adorá-lo juntos. Quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor, se apresentando diante dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua santa presença estar disponível para nós, Teus filhos, e porque o Senhor se alegra em nos receber em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus que possibilita o livre acesso ao trono da Tua graça, à Tua presença santa, Senhor. Nos ensina a vivermos de forma que Te honre e que vivamos uma vida digna de estar em Tua presença, Senhor, à altura da Tua presença, Senhor, em nossa vida. Por isso, Senhor, nos enche da Tua presença, do Teu Espírito. Ó Espírito de Deus, vem sondar nosso coração. Confessamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, pensamentos, palavras, atitudes, omissões. Nos purifica com o sangue de Jesus. Queremos apresentar um culto a Ti que lhe seja agradável, Senhor. Que seja recebido por Ti, Senhor, em espírito e em verdade, uma adoração que chegue ao Teu coração, Senhor, que agrade ao Teu coração, Senhor. Ó Deus, queremos agora pedir a Tua bênção para cada família que está assistindo esse culto, para cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor, e adorando a Ti junto conosco. Ó Senhor, Espírito de Deus, vai ao encontro, tenha um encontro com cada um essa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Existe uma canção, estou aproveitando que a gente está aqui sem o Ministério de Louvor e estou colocando aquelas canções que os irmãos não conhecem, alguns não conhecem, são canções muito abençoadoras também. E essa que nós vamos cantar é uma convocação de louvor e adoração a toda a terra para cantar, louvar ao Senhor, aquele que tudo criou, que tudo formou. E eu quero cantar junto com você essa canção. Vamos cantar juntos? Um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Diga ao Senhor: louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor.
Você pode dizer isso, Senhor. Você pode levantar um hino de louvor, um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um canto de louvor ao Senhor, um povo santo está a fluir em adoração. Você é um povo santo, então cante. Um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um canto de louvor ao Senhor, um povo santo está a fluir em adoração. Um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Declare bem alto. Cantai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Cantai, homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Cantai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Cantai, homens e crianças, todos, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Cantai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou, porque Ele é digno. Cantai, homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Aleluia! Temos que cantar ao Senhor. Ele é o nosso alfa, o nosso ômega, o início e o fim. Você pode dizer isso? Não há outro como tu, Senhor. Soberano e fiel, não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, não importa o que está ao meu redor, não importa o que está dentro de mim, não há outro como tu, Senhor. Tu és o alfa, tu és o ômega, o início e o fim. O ar que eu respiro é o Senhor. Vamos declarar isso para Ele? Que nós cremos e declaramos a fidelidade do Senhor, independente do que estamos vivenciando. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro
e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Agora, Senhor, declare a Ele quanto Ele é importante e precioso para você. Aleluia, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és, Jesus, a razão da nossa vida, Senhor. Aleluia. Declara ao Senhor. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início. Diga ao Senhor. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh Senhor, Tu és digno, Jesus, Alfa e Ômega, Rei da glória, Senhor de todas as coisas, da terra e do céu. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tu és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Jesus, Tu és Jesus, o alfa e o ômega, o início e o fim. O ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, só Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Só Tu és digno. Aleluia. Amém, Jesus. Nós estamos com uma questão técnica. Você deve estar vendo o pastor de lado hoje, mas não se preocupe, isso é uma questão técnica do celular, aconteceu. Você só ajusta aí até a gente, na próxima transmissão, a gente vai transmitir tudo certinho, tá? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7,
Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, a partir do versículo 24. Dá um tempo só para você abrir sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai querido, opera através da Tua Palavra nesse momento e fala conosco. É o que nós te pedimos como igreja. Amém. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, que inclusive é mencionada em mais de um evangelho. Quando o Senhor Jesus compara as pessoas que estão ouvindo a sua palavra a alguém que está construindo uma casa. Antes de qualquer comparação, eu gostaria de deixar claro uma coisa que nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, que talvez você possa ter esquecido. E é importante entendermos que Jesus não está fazendo uma distinção entre as pessoas que ouvem a Ele e as pessoas que não ouvem. Ele está falando a respeito apenas daqueles que escutam a sua palavra. Então são pessoas abertas para Jesus, são pessoas que estão próximas a Jesus, são pessoas que estão dispostas a escutar a voz de Jesus. Não são pessoas ímpias, não são pessoas pecadoras, não são pessoas que com o coração obstinado, que não querem ouvir a voz dele. Jesus está se referindo nesse texto a pessoas que o escutam. Só que dentro dessa categoria de pessoas existem dois tipos: pessoas que escutam a sua palavra e praticam, e pessoas que escutam a sua palavra e não praticam, não obedecem, não põem em prática a palavra de Deus na sua vida diária. Então, quando ele distingue essas duas qualidades de pessoa, ele está falando qual é o resultado dessa escolha desses dois grupos de pessoas. E ele começa falando, dizendo que todo aquele que ouve a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus, o evangelho de Jesus, as ordenanças de Jesus, e põe em prática em sua vida. Ele fala: eu vou comparar essa pessoa a um homem sábio, a uma pessoa sábia, que construiu
a sua casa sobre a rocha. E eu acho interessante isso, porque quem trabalha com construção sabe que existe muita dificuldade em locais arenosos para se construir uma casa que não tenha rachaduras. Tem alguns terrenos, inclusive em Barreiras mesmo, que para você construir uma casa com uma estrutura que não rache, você precisa cavar fundo até achar rocha firme, alicerce para estabelecer as colunas, o fundamento, a sapata da casa, não é? Como o pessoal chama. Não é? Então, o construir sobre a rocha, muitas vezes dá trabalho, porque nem sempre a rocha está logo por cima. Muitas vezes a rocha está no subsolo. Então, quem quer construir algo sobre a rocha tem que ter muito mais trabalho do que quem não se preocupa em construir alicerces sólidos. Então eu preciso cavar, eu preciso tirar entulhos, eu preciso tirar coisas inúteis de dentro de mim, eu preciso tirar a terra, o esterco, a sujeira, o entulho e chegar até a parte mais íntima da minha vida, do meu coração e dizer, é sobre essa parte que eu vou construir a minha vida em Jesus. É praticando aquilo que ele ensina na palavra, não apenas sendo um bom conhecedor da Bíblia. Ouvir a palavra é algo maravilhoso, irmãos. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então toda a base da nossa fé em Jesus começa através do ouvir a palavra. Mas a própria palavra fala, e o Senhor Jesus fala nesse texto, que ouvir a palavra não é suficiente para construirmos algo com Jesus. Se ouvir a palavra não é suficiente, significa que conhecer as Escrituras também não é suficiente. Decorar a palavra não é suficiente. Ter conhecimento bíblico não é suficiente. Todas essas coisas são completamente importantes para a nossa vida com o Senhor. Mas ele fala, há algo que se destaca e que não é o conhecimento ou a escuta da palavra ou saber o que diz a palavra de Jesus. Mas ele fala, existe algo que tem que ser feito para permanecer de pé diante das tempestades. Praticar aquilo que a palavra de Jesus fala. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Porque quando você ouve e pratica, é como se você estivesse pegando uma pá e jogando o entulho da sua vida fora, jogando as coisas erradas fora, jogando o seu eu fora, jogando o seu conceito de vida fora e estabelecendo um alicerce do mais profundo do seu coração os princípios do reino de Deus, praticando isso na sua vida diária, renunciando à sua vontade, renunciando à sua carne, andando em santidade, abandonando o pecado, sendo testemunha viva de Jesus, pensando aquilo que é do alto, como a Bíblia fala, tendo sua mente voltada para o Senhor, para o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, não dando lugar à sua carne. Então toda essa prática da palavra transforma o que você está fazendo com a sua vida com Jesus numa construção bem alicerçada. Aquele que ouve e pratica
eu compará-lo-ei, Jesus diz, a pessoa prudente que está construindo uma casa sobre uma rocha, com alicerces. Em Lucas, se não me engano, Marcos ou Lucas, esse mesmo texto, ele acrescenta a palavra, acrescenta a expressão e cavou fundo, cavou profundamente. Então significa que existe algo para ser colocado lá no fundo da nossa prática de vida. Pregar a Bíblia é fácil. Ouvir da Bíblia, ouvir pregações é fácil. Ler a Bíblia não é tão difícil. É fácil. Tem gente que corre para a Bíblia para se refugiar na Bíblia. Mas praticar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, é o nosso desafio. E Jesus compara justamente a prática da palavra com apenas a escuta da palavra com alguém que construiu uma casa sobre a rocha e aquele que só escuta ou só lê ou só conhece, mas não pratica, com alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Eu já até citei esse exemplo aqui na igreja, que podem ter sido, vamos imaginar que essas duas pessoas sejam dois irmãos, parentes, um irmão do outro, e que compraram um lote, um do lado do outro, para morar junto, para morar um perto do outro, e aproveitaram o projeto arquitetônico com o arquiteto e o engenheiro e usaram o mesmo projeto de arquitetura e construíram uma casa exatamente igual à do outro, uma do lado da outra. Só que um desses irmãos construiu sobre a rocha, alicerçado, teve trabalho de cavar, de plantar dentro da sua prática de vida aquilo que estava escutando. E o outro não quis ter o trabalho de viver aquilo que a palavra orienta a viver. Não quis ter o trabalho de abrir mão do pecado, de abrir mão da carne, de abrir mão dos seus desejos, de abrir mão dos seus próprios valores humanos, de abrir mão de uma mentalidade doente, de abrir mão da sua carne, de obedecer ao Senhor sem rebelião, abrir mão da rebelião, de amar aos irmãos e ao próximo como a si mesmo. Esse outro não quis cavar fundo aquilo que lhe estava sendo ensinado, não quis praticar aquilo, gostava de ouvir, gostava de ler, gostava de aprender, mas não tinha o ímpeto, o ânimo, o esforço necessário para transformar aquilo que ele estava ouvindo numa prática real do dia a dia de sua vida. Então, esse outro irmão, que não construiu a casa sobre a rocha, construiu do lado daquele irmão, mas construiu apenas sobre a areia, porque dava menos trabalho. O mesmo projeto arquitetônico, mesma quantidade de quartos na casa, mesma quantidade de banheiro, de sala, toda no porcelanato, bonita, casa cheirando a nova. Uma estava firmada em alicerces sólidos, que são a prática de vida. A outra só naquilo que Jesus disse e naquilo que aquela pessoa ouviu da palavra e naquilo que aquela pessoa ouviu os outros pregando, naquilo que aquela pessoa leu, mas não pôs em prática. Então ela construiu algo com Deus, mas não profundo, não a ponto de mudar sua maneira de viver, sua prática de vida. Nada com profundidade, porque profundidade dá trabalho. Dá trabalho cavar, dá trabalho jogar fora entulho, dá trabalho construir alicerce, dá trabalho achar o fundamento da nossa vida, dá trabalho chegar até a rocha do nosso coração. Então aquele outro irmão não quis esse trabalho todo. E aí começou a construir sobre a areia, e quando ele terminou de construir,
Talvez ele tenha cutucado o irmão e falou: aí ó, construir a mesma casa que você, a mesma coisa, minha vida é igual à sua, eu frequento a mesma igreja que você, eu adoro o mesmo Jesus que você, eu tenho a mesma revelação da palavra que você. Olha aí, está tudo bonito, é a mesma casa, é a mesma construção, só que você teve muito mais trabalho do que eu aí, ó, bobo. Aí ralando, cavando, construindo, achando alicerce, cavando rocha. Você gastou muito mais do que eu, você teve muito mais consumição do que eu, você teve muito mais trabalho do que eu, você teve muito mais dificuldade para construir isso do que eu. Eu construí essa casa aí em 3 semanas, você passou aí quase 2 anos para construir. Quem é o bobo aqui dos dois? O problema é que não tinha chegado a tempestade ainda. E o texto fala que tanto quem pratica a vontade de Deus, quanto quem não pratica a vontade de Deus, quanto quem escuta as palavras de Jesus, como quem não escuta, quem escuta e pratica, como quem escuta e não pratica, todos esses 2 tipos de pessoas vão passar por tempestade, vão passar por provas, vão passar por aflições, vão passar por tribulações, vão passar por angústias, vão passar por sofrimento. É garantido. Não é porque você está praticando a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a voz de Jesus, que os sofrimentos, as dores, as tempestades não vão te atingir, não vão te alcançar. Não é verdade, vão te alcançar. A diferença é que quando vierem as tempestades, quando vierem as aflições, quando vierem as tribulações, quando vierem as angústias, o que você está construindo com o Senhor não vai desabar, não vai desmoronar, não vai por água abaixo, a sua comunhão com Deus não vai arruína, não vai ser arruinada a sua vida pelas tempestades. O texto fala que as tempestades vão vir com violência contra aquilo que você está construindo com Deus. Não vão vir de levezinho para fazer um teste light com você. O texto fala que vai vir para valer. Vai vir algo violento contra a vida de todas as pessoas. Em alguma hora da nossa vida vai acontecer algo. E a grande diferença vai ser: eu estou vivendo a vontade do Senhor, eu tenho vivido a palavra que está sendo ministrada na minha vida por Jesus, eu tenho praticado o Evangelho na minha vida a dois, na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida com Deus, na minha vida secular, na minha vida na escola, na faculdade, na vizinhança. Eu tenho praticado o Evangelho de Jesus. Eu tenho guardado mágoa do meu irmão, eu tenho guardado raiva, rancor, eu tenho tido pensamentos malignos e estou deixando eles acontecerem, porque quando vierem as tempestades, quando vierem as tribulações, quando vierem as lutas, os problemas, a Bíblia fala que aquilo que estamos construindo só poderá ficar de pé, só resistirá à tempestade se estivermos agarrados com o Senhor, praticando a sua vontade, vivendo a sua vontade. Se você só escuta, se você só lê, se você só sabe decorado, mas não sabe praticado, você está construindo algo talvez até muito bonito, mas a tempestade vai checar a sua realidade. E o texto fala que aquele que construiu a sua casa sobre areia, ou seja, que ouviu a palavra de Jesus e não a praticou na sua vida diária, quando vierem as tempestades,
vai vir exatamente como vem na vida daquele que pratica. A tempestade é da mesma intensidade. Não vem nem mais forte, nem mais fraca, para quem é praticante do Evangelho e para quem é só ouvinte do Evangelho. Para quem é praticante da Bíblia ou para quem é só leitor e ouvinte da Bíblia. É o mesmo nível de dificuldade, é o mesmo nível de tempestade, é o mesmo tipo de tribulação que vai vir. Não vem nem forte, nem mais fraco. Vem no mesmo nível. A diferença é que uma casa sem alicerce, o texto fala, sem prática, vai ser destruída pelas circunstâncias de tempestade da vida. E o texto fala que não será apenas destruída. O texto fala que grande será a ruína de quem ouve e não pratica o Evangelho. Grande será a sua ruína. Você sabe o que isso quer dizer? Que coisa séria que é isso, irmãos? O Senhor está nos exortando a não sermos ouvintes esquecidos, como Tiago fala lá na sua epístola. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes esquecidos da palavra. O Senhor está nos dando uma grande chance de praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. Porque, irmãos, tempestades vão vir. Para alguns irmãos, elas estão acontecendo nesse exato momento. Tem irmãos que estão vivendo o olho do furacão agora. Tem irmãos que estão vivendo no meio de uma tempestade agora. O que nós estamos construindo com Jesus só ficará de pé se estivermos obedecendo, praticando, colocando em prática no nosso dia a dia a relação com Ele, a obediência a Ele, a prática da palavra. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de praticarmos a palavra no meio de uma pandemia, dentro de casa. Estamos tendo a oportunidade de ter um estágio supervisionado pelo Espírito Santo, dentro de casa, e praticar a sua vontade. O que estamos fazendo com essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando? Essa semana foi uma semana muito difícil para nós que somos Igreja Batista Esperança. O marido de uma irmã da nossa igreja faleceu, e algo que tem doído no nosso coração também. Faleceu devido à Covid-19. Mas são em momentos de dor, momentos de perda, momentos de tempestade, de angústia, de tribulação, que o Senhor está nos chamando para experimentar a prática da palavra, para experimentar a obediência e perceber que é assim que vencemos as tempestades. Tem uma música muito antiga do Renascer Praise que fala sobre isso, que fala, só um refrãozinho que diz assim: saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás
comigo, me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo, muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. E é isso, meus irmãos. Saber que Ele está conosco nos faz enfrentar a tempestade olhando firmemente para Ele, em obediência ao seu Evangelho, à sua voz, à sua palavra, sem desviar nosso olhar para as circunstâncias. Continuamos firmes. E é isso que o Senhor também repete quando fala sobre tempestades. Lá no livro do profeta Isaías, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. E no lugar de Jacó e Israel, que era como Deus chamava o seu povo, ponha seu nome, porque é para você essa palavra, é Deus falando com você, que é filho, que é filha. Mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Igreja Esperança, ó Virna, ó Bené, ó Arthur, ó irmão, irmã em Cristo, não temas, porquanto eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Perceba, irmãos, que o Senhor não está falando. Se por acaso você passar por uma situação de tempestade, de passar pelo fogo, passar pela prova, passar pela tribulação, passar pelas águas, ele está falando, caso aconteça, ele não está falando isso. Ele falou assim, quando você passar, porque vai passar, você vai passar, nós vamos passar. Ele não falou se você passar, ele falou quando. Esteja preparado porque você vai passar, mas eu vou estar com você. Eu vou estar fazendo você caminhar sobre as águas. Não vou deixar as águas te afogarem, não vou deixar a tempestade te derrubar, não vou deixar o fogo te queimar. Eu estarei com você. E a única condição que a palavra nos dá é estarmos conectados em obediência, praticando a sua palavra, vivendo a sua vontade, seremos inabaláveis. Não é isso que a palavra diz também em Isaías? Os que confiam, aliás, no Salmo 121, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isaías fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor, ó minha alma. Mas esperar no Senhor não é uma atitude passiva,
como talvez o nosso português possa nos enganar, fazendo acreditar que esperar é uma atitude de cruzar os braços. Esperar no Senhor é uma atitude prática de fazer aquilo que Ele quer que você faça, de obedecer a sua voz e deixar o resto com Ele, de obedecer a sua vontade e deixar que Ele cuida do resto, de confiar na sua palavra, de agarrar-se à sua palavra na sua vida diária, na sua prática de vida, e crer que o mais Ele fará. Amém, irmãos? Que assim seja na nossa vida, que não sejamos como aquele que construiu a sua casa sobre areia, ouviu, conheceu, leu, decorou, mas não pôs em prática. E quando veio a tempestade, derrubou tudo que aquela pessoa tinha construído com Deus. Mas que sejamos aquela pessoa que está ouvindo, deixando entrar fundo no coração, construindo alicerces com essa palavra, alicerces práticos, na vida prática, obediência naquilo que está ouvindo, para quando vierem as tempestades, nós permaneçamos inabaláveis, firmes, e as tempestades não destruam o que estamos construindo com Jesus. Permaneçamos firmes com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus te abençoe. Antes de encerrarmos esse tempo, alguns irmãos às vezes perguntam, alguns irmãos me ligam, por conta desse tempo de pandemia, nós vamos, por tempo indeterminado, permanecer com as nossas transmissões online, dos cultos de domingo, às 7 da noite, quarta-feira, os estudos bíblicos às 8 da noite. Vamos continuar até o Senhor nos dar alívio disso. Mas isso é o tempo de Deus para nós como igreja. Amém? Mas não deixe de ser igreja por isso. Não deixe de se reunir como igreja por isso. Não deixe de estar com seu PGM, ainda que seja pelo WhatsApp, pelo Skype, pelas reuniões digitais, virtuais. Esteja reunido com o corpo de Cristo, ainda que virtualmente, porque isso alimenta a nossa fé. Nós nos alimentamos uns aos outros, edificamos uns aos outros espiritualmente. Então fique firme, não fique só no domingo e na quarta, mas esteja em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Tem alguns irmãos também que têm perguntado, têm o desejo às vezes de adorar a Deus com dízimos e ofertas, e falam: pastor, como é que eu faço? A igreja está fechada. Mas todo o grupo da igreja aí do WhatsApp, tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp da Nívia, minha esposa, tem o WhatsApp da Jaque, missionária da igreja. Quando você quiser vir entregar seu dízimo, sua oferta, mesmo com a igreja fechada, é só mandar uma mensagem ou ligar para a gente, e a gente vai abrir a lateral da igreja, a porta lateral, e você vai depositar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio da igreja, e o tesoureiro da igreja, o responsável pelas finanças, que é o Marquinho, vem regularmente aqui recolher esses dízimos e ofertas para cuidar das despesas da igreja, da manutenção da igreja e das outras coisas. Então você pode adorar sim ao Senhor com seus bens vindo aqui, ou então, como sempre colocamos, a Igreja Batista Esperança tem uma conta bancária no Banco do Nordeste, que você pode fazer uma transferência, um depósito, uma TED, um DOC, e todos os dados são passados aí pela internet. Nós vamos passar daqui a pouco de novo. Você pode também adorar a Deus com seus bens fazendo essa transferência dos seus dízimos e ofertas para a conta da igreja, caso você queira adorar o Senhor assim. E eu quero já dizer a você que não é membro da igreja, que está ouvindo isso, não se escandalize, porque esse privilégio, essa honra que eu estou falando, é só para os membros e congregados da Igreja Batista Esperança, que tem a honra de poder adorar o Senhor com seus bens aqui. A não ser que você se sinta movido por Deus para fazer isso, e aí eu não posso impedir você, essa palavra não é para você, tá bom? Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, e que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque ao Senhor em todo o tempo.
É tempo de invocar ao Senhor e buscar ao Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.